de cânticos, né? Glória a Deus. Amém, amém. Paz do Senhor Jesus para o pessoal do Meet, né? Para Maria, para Cida, para Duda, para Dona Maria, a paz do Senhor Jesus, amém. Pessoal do Meet, do Facebook, do Instagram, do YouTube, pessoal que vai ouvir pelo áudio, amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Hoje a gente vai falar sobre 2 capítulos, né? Segundo Crônicas 2 e Primeiro Reis, né? O primeiro livro de Reis, capítulo 5, tá? Então são 2 capítulos, não vai demorar. Na verdade, um capítulo complementa o outro, né? Então, o segundo livro de Crônicas, ele é muito bem detalhado, né? Ele explica muito mais, ele tem mais detalhes do que o próprio livro de Reis. Então, por isso que a gente vai ler junto, tá? Porque tem alguns detalhes que estão ali no livro de Crônicas, que não estão no livro de Reis. Então, a gente vai ler os dois juntos pra gente entender bem, tá bom? Tem uma aluna, que ela tá até aqui no Meet, a Duda, ela fez uma pergunta ontem, gente, e eu vou responder essa pergunta hoje aqui pra todo mundo, porque foi uma pergunta muito interessante, e às vezes é a dúvida de mais alguém. Ela falou que quando eu tava fazendo o estudo ali, quando eu tava falando sobre o livro de Cânticos, né, o livro de Cantares, algumas horas, quando eu falava que, por exemplo, era o diálogo onde a mulher falava, na Bíblia dela estava que o homem falava. E ela falou que não estava batendo muito quem era o autor do diálogo. Então eu expliquei para ela ontem, mas eu quero falar isso também para vocês, tá bom? Gente, o que acontece? A Bíblia mesmo, né, o original, a Bíblia escrita em hebraico, aramaico, ali, em grego, ela não tem capítulos e nem versículos. Ela é um grande livro. É como se fosse, sabe, um romance que você pega grandão para ler, né? É claro que são livros separados, né? Mas eles juntaram esses livros. Mas é um grande livro, não tem separação, né? Não é capítulo 1, capítulo 2, não. Ela é um livro só, né? Não é assim, por exemplo, o livro de Cânticos, né? Essa canção é uma canção só, inteira, né? O livro ali de Gênesis é um livro só, o livro ali, por exemplo, o livro ali, por exemplo, mais para frente, de Isaías. É um livro só, né? A paz, Antônio, não é separado por capítulos, tá? E não é separado por versículos. Quando veio para a tradução, quando as pessoas começaram a traduzir, né, em vários idiomas, ali depois do protestantismo, né? Começou a haver uma distribuição com várias traduções em várias línguas, né? O tradutor, a cada tradução, resolveu ajudar o leitor a acompanhar melhor a Bíblia, entender melhor, a ter um raciocínio melhor, né? Ali, a ter uma separação melhor na Bíblia. E o que ele fez? Ele criou capítulos e versículos. Mas o original não tem, tá? O original das escrituras no hebraico não tem capítulo e nem versículos. É um livro, vai indo reto, tá? E o que acontece com o livro de Cânticos? É a mesma coisa. O livro de Cânticos, o livro de Cantares, né? Não tem separação de capítulos e nem de versículos. E o original, em hebraico, também não tem a determinação de quem está falando, tá? Então, no hebraico, não está escrito ele, não está escrito ela, não está escrito coro, não está escrito irmãos da noiva, não está escrito nada. É só um livro inteiro e você deduz quem está falando o quê. É assim que está no hebraico, tá? Então, o que acontece? Conforme eu disse, hoje há vários tipos de traduções, né? Hoje você observa que tem a tradução da Almeida Revista e Atualizada, tem da Almeida Corrigida e Fiel, tem a tradução da Nova Tradução da Língua de Hoje, né? Tem várias traduções da Bíblia, né? Tem a King James, tem várias traduções. E, gente, se você pegar, por exemplo, a Nova Tradução da Língua de Hoje e você pegar a Almeida Revista e Atualizada, no livro de Cantares, um trecho de um diálogo que na NTLH tá dizendo que é da mulher, na ARA tá dizendo que é do homem, tá? Então tem essa dissonância entre as traduções. E na King James, por exemplo, não tem nada escrito. Na King James é um texto reto e você que deduz quem é o homem falando, quando é a mulher falando, quando é o coro falando, quando é os irmãos, quando é quem falando. Lá não discrimina. E é igual o hebraico. No hebraico não discrimina. Quando é o homem falando, quando é a mulher falando, quem tá falando. Não discrimina no hebraico, tá? E o que foi que eu falei para essa aluna? Pra gente, quando a gente for ler a Bíblia, a gente tem que ter essa consciência na Bíblia inteira. Porque às vezes a gente vai ler a Bíblia e a gente
muda de uma tradução para outra e a gente observa uma diferença terrível, né? Dependendo do livro que a gente está estudando, dá muita diferença de tradução, né? A gente vê em uma tradução tá escrito uma coisa, em outra tradução já tá totalmente diferente e a gente não entende nada, né? Por que tanta diferença de tradução, né? Então, o que eu sugeri para essa aluna, que é o que eu faço, né? Eu tenho várias Bíblias com várias traduções, né? E tem uma tradução que ela é um pouco mais próxima do original, do hebraico, né? Que é a ACF, a Almeida Corrigida e Fiel. Essa é um pouco mais próxima ali do original do Antigo Testamento. A mais próxima do original do grego, do Novo Testamento, é a King James. É um pouco mais próxima ali do original, tá? Então, quando a gente for ler a Bíblia, a gente tem que ter isso em mente, que a Bíblia original, ela não tem capítulos e nem versículos. Então, a separação dos capítulos e dos versículos ficou a cargo do tradutor, ficou a cargo do intérprete ali, entende? Então, às vezes a gente tá lendo a Bíblia e a gente fala, nossa, mas não tem lógica nenhuma, esse versículo tá no outro capítulo, devia estar no capítulo anterior, não é isso que acontece? Às vezes a gente lê, né? E fica, nossa, não tem nada a ver, como foi pro capítulo anterior, isso daqui devia estar antes. É por causa disso. No original não tá separado, no original tava junto, é uma longa carta, né? Então, no original não tem essa separação. E o tradutor pôs. A gente tem que ler a Bíblia como esse todo que ela é, e não como capítulos e versículos. E não como imposta nessas traduções. Igual, por exemplo, eu não tenho que ler a Bíblia considerando esses diálogos que foi colocado ela, ele, porque há muita dissonância entre as traduções. Então, quando eu for ler a Bíblia, eu tenho que estudá-la. O que foi que eu fiz? Quando eu fui estudar o livro de Cânticos, eu não me apoiei em nenhuma tradução. Eu busquei estudar o livro de Cântico para ver de quem era tal diálogo, né? Então, por exemplo, quando você for ler a Bíblia, para você tentar entender o que está acontecendo ali, você não pode ler só um versículo solto. Lê um pouco uns versículos acima, lê um pouco os versículos abaixo, para você conseguir entender o contexto daquele versículo, para você entender realmente o que está sendo falado ali, né? No livro de Cantares eu fiz isso. Eu fui fazendo esse estudo para ver quem realmente estava falando aquilo, né? De quem é aquele diálogo, né? E eu falei para essa aluna o quê? Eu faço assim. Quando eu fui fazer o estudo de Cantares, né? Que eu apresentei aqui para vocês, eu peguei algumas traduções, né? Eu peguei a Nova Tradução da Linguagem de Hoje, peguei a Almeida Revista e Atualizada e peguei a ACF, que é a Almeida Corrigida e Fiel, que é a mais próxima do hebraico. Só que ainda assim tinha algumas dissonâncias ali sérias. Então, o que eu fazia quando tinha essas dissonâncias sérias? Eu ia no hebraico. Né? Gente, eu não sei falar hebraico, mas existe um dicionário, né? Que é o dicionário Strong, que você vai lá e puxa uma palavra em hebraico, quais as traduções possíveis que ela tem para o português. Porque o que acontece? Eu já disse várias vezes que o hebraico ele é uma língua pobre. Então, o hebraico ele não é igual ao português. No português, eu tenho uma palavra para falar sobre neto, uma palavra para falar sobre mulher, uma palavra para falar sobre primo, uma palavra para falar sobre amigo. Tem palavra para cada coisa. No hebraico, não. Uma palavra só no hebraico significa 15 em português, entende? E 15 diferentes, né? 15 iguais, né? São 15 diferentes, né? Igual, por exemplo, aquela palavra onde a mulher de Jó fala para ele, amaldiçoa esse seu Deus e morre, né? Aquela palavra que ela fala, né? Ela também significa abençoa. Ela tanto significa amaldiçoa como significa abençoa, como significa outras coisas também. Então, a gente tem que ler o contexto da história, tá? Entender aquele contexto que tá acontecendo ali na história. Procurar, quando há alguma dúvida, a gente procura no hebraico as possibilidades que há ali de tradução pra gente tentar entender o que tá acontecendo, tá bom? Porque, gente, a melhor forma da gente estudar a Bíblia é desse jeito. Não é porque, eu tô aqui com um livro aqui que tá perfeito, né? Tô aqui com uma tradução que tá perfeita. Gente, não é porque a pessoa escreveu um livro que ela sabe tudo, entendeu? Tanto é que você observa que são traduções, né? Às vezes é tradução da mesma empresa, da mesma editora, e tem diferença. De uma tradução para outra, você observa a diferença, entende? Então, o ideal, o que a Bíblia diz, é que a gente tem que estudar a palavra, né? A gente tem que estudar como um todo, né? Quando eu for estudar a Bíblia, quando eu for ler a Bíblia, eu tenho que considerar o contexto da época, como que era na época em que eles viviam.
como que era o contexto histórico da época, como que eles viviam na época, como que era a sociedade na época. Gente, tudo isso é importante quando a gente vai estudar a Bíblia, entende? Então a gente tem que considerar todo esse contexto da época. Quando eu for ler algum versículo, eu não tô entendendo direito o que tá acontecendo naquele versículo, eu volto alguns capítulos e leio, vou mais pra frente alguns capítulos e leio, e eu vou conseguir entender o que tá acontecendo ali, tá bom? Então, com relação ao livro de Cantares, é normal, como ela me perguntou, né? Ela fala, em algumas Bíblias eu tô vendo que o diálogo tá dizendo que foi ele que falou. Em outras Bíblias o diálogo diz que foi ela que falou. Então, eu disse para ela o quê? Fazer o que eu fiz. Né, eu fiz um estudo ali, né, considerando o livro inteiro de Cantares, né, comparei as traduções, peguei ali a base da tradução mais parecida com o hebraico, e ainda assim, quando eu tinha alguma dúvida ali, eu puxava ali no dicionário Strong e tentava ver quais as possibilidades dentro do nosso idioma, para ver o que tá querendo dizer ali, né? Então é assim que a gente faz, tá? Já teve momentos na Bíblia que eu falei sobre isso. Eram expressões de sentimento, era alguma expressão dita ali, né? E aquela expressão de sentimento podia dizer, gente, 15 coisas diferentes no nosso idioma. Mas o que eu fiz? Eu analisei o contexto. Ah, essa mulher estava vivendo isso nessa época. Então, provavelmente, qual era o sentimento dela? Era esse. Eu sentiria isso se eu estivesse vivendo isso, né? Então, eu sei o que ela estava falando. Era essa tradução, entende? Então, quando a gente for estudar a Bíblia, a gente tem que fazer todo esse tipo de estudo, tá? Quando tem que fazer todo esse tipo de adequação, tá? Não é pegar a Bíblia e tentar colocar para os nossos dias atuais. Não, para a gente entender realmente o que Deus estava dizendo, a gente tem que ir para o contexto da época. Uma vez eu falei isso, no livro de Jonas, né? Quando Jonas está fugindo ali, né? Que ele está no navio, no barco, Deus fala com os pescadores que estão dentro do barco. Né? Eles começaram a perceber que tinha algum problema ali dentro do barco e que alguém estava ofendendo um Deus. E eles eram pagãos. Eles não adoravam o mesmo Deus de Jonas. Eles eram pagãos, os homens que estavam dentro do barco. E Jonas ficou na miúda, lá embaixo escondido, né? Lá embaixo, eu esqueci o nome, mas lá embaixo do navio, né? Escondido, eles nem sabiam que Jonas estava lá dentro escondido. E Jonas lá dentro escondido. E eles vendo que alguma coisa estava ofendendo algum deus ali, porque o negócio estava feio, né? E então eles começaram a chamar de um jeito pagão os deuses, para obter respostas. De que jeito? De um jeito pagão. E o Deus de Jonas, o Deus de Israel, respondeu eles desse jeito pagão que eles conheciam. Então eu até falei sobre isso quando a gente teve o seminário do livro de Jonas, que Deus, ele sempre vai falar com a pessoa de uma forma que a pessoa entenda. Deus nunca vai dar uma mensagem pra gente que a gente não vai conseguir entender. Deus, ele quer ser entendido. Deus, ele quer ser compreendido. Então, se Deus vai me dar uma mensagem, ele vai dar uma mensagem para mim de acordo com o que eu conheço, de acordo com o que eu vivo na minha época, de acordo com o que eu estou vendo, experimentando aqui, porque eu preciso entender o que ele está falando. Então, se eu quero entender o que Deus falava com esse povo nessa época, eu tenho que entender o que eles viviam nessa época, entende? Então, a gente tem que fazer esse esforço aí para entender a Bíblia, tá bom? Amém. Então, gente, passado isso que eu queria explicar, né? Que foi uma dúvida muito importante da Duda e pode ser a dúvida de qualquer pessoa, né? Então é importante a gente lembrar isso, tá? Que a Bíblia, ela não tem capítulos e nem versículos, tá bom? Amém. Eu vou fazer a oração agora. A Paz Oliveira, amém. Eu vou fazer a oração agora e a gente vai começar a estudar os 2 capítulos que eu disse. É o segundo livro de Crônicas, capítulo 2, e o primeiro livro de Reis, capítulo 5, tá? São 2 capítulos simples, não são complexos, tá? Eles falam sobre a mesma coisa, mas um capítulo complementa o outro. A verdade é que eu acho que o livro de Crônicas é um pouco mais completo do que o livro de Reis, com relação ali à história. Então, por isso que a gente vai ler pra gente entender melhor aqui, né? Eu acho que ele detalha melhor os diálogos, detalha melhor o que tá acontecendo, tá? Então, a gente vai estudar junto, já que é o mesmo momento histórico, a gente vai estudar o segundo livro de Crônicas junto com o primeiro livro de Reis ali pra gente entender melhor o que tá acontecendo aqui com o rei de Tiro e Salomão, tá bom? Amém. Outra coisa que eu queria falar, gente, há uma pesquisa, né, comprovada de que tem se aumentado o número, né, de suicídios entre pastores.
né? Entre missionários, entre pessoas que estão à frente de uma obra, né? E tem se aumentado esse número de suicídios. E eu quero dizer algo, assim, muitas vezes as pessoas vão nos pastores, vão nos missionários, né? Vão nessas pessoas que estão à frente de grandes obras, e as pessoas às vezes pensam só em receber, né? As pessoas vão e falam, ai, ora por mim, ai, me escuta, eu tô cheia de problemas, e falam. E não observam que ali tá uma pessoa que também precisa de orações, né? Que ali também tem uma pessoa que também tem provações, que também tem problemas, que também tem, né, experimentos, e com quem ele vai falar? Às vezes a pessoa não tem com quem falar, né? Às vezes ele escuta todo mundo, ele fala com todo mundo, mas ele não tem com quem conversar, ele não tem com quem falar, né? E tem aumentado o número de suicídios. E eu queria falar sobre isso hoje, gente. Eu queria pedir para vocês orarem por mim. Eu tô falando tudo isso para pedir para vocês orarem por mim, porque não tá fácil, gente. Eu tô num desânimo, tô bem cansada. Então eu quero pedir para vocês orarem por mim, tá bom? Amém. Eu oro por vocês, vocês oram por mim. Amém. E assim a gente é fortalecido e a palavra de Deus, né, é propagada. Amém. Em nome de Jesus, né? Amém. Então agora eu vou orar, tá? Amém. Meu Deus, obrigada, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da Tua santa presença, da Tua santa palavra. Pai, vem falar conosco, Pai, se revela a cada um de nós de uma forma clara, de uma forma simples, de uma forma inconfundível, Pai. Que a sua palavra venha, Pai, a ecoar dentro de nós, venha nos transformar, venha nos modificar, Pai. Que venhamos, Pai, a ter todo o reconhecimento, Pai, e consciência dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados, que a Tua palavra venha nos mostrar as nossas fraquezas, Pai, que a Tua palavra venha nos transformar, que a Tua palavra entre em cada um de nós, meu Deus, da maneira afiada que ela é, nos convencendo de tudo aquilo que nós precisamos mudar, Pai. Nos ensina a sermos melhores, Pai. Amém. Meu Deus, que o Senhor, Pai, me use pela tua infinita graça e misericórdia, Pai, me use neste momento, que teu Espírito Santo, meu Deus, fale através de mim, que da minha boca saia somente a tua verdade, somente a tua palavra, Pai, e que o meu falar ao teu respeito seja irresistível, seja apaixonante, que todo aquele que me ouvir falar acerca de ti, Pai, se entregue a ti, que tenha cada vez mais sede, cada vez mais fome, que tenha prazer em ler a tua palavra, que tenha prazer em estudá-la, que tenha prazer em te buscar, que essa pessoa venha a conhecer a verdadeira intimidade, que essa pessoa venha a conhecer verdadeiramente quem tu és, Pai, em nome de Jesus. Livrai-nos de todo o mal. Amém. Amém. Então agora, gente, a gente vai primeiro para o segundo livro de Crônicas, tá? Então a gente vai para o segundo livro de Crônicas, capítulo 2. Vou dar um tempinho para as pessoas acharem o livro. Segundo livro de Crônicas, capítulo 2. A gente vai começar por esse, tá? Segundo livro de Crônicas, capítulo 2. Depois, terminando esse capítulo, a gente vai ler primeiro o livro de Reis, capítulo 5, tá? Amém. É um capítulo simples, tá? Facinho. Só tem uma parte aqui desse capítulo que eu vou explicar um pouco. Mas de resto, gente, é rapidinho, tá? Amém. No versículo 1, então, diz assim, do segundo livro de Crônicas, capítulo 2. Resolveu Salomão edificar a casa ao nome do Senhor, como também casa para o seu reino. Então agora, Salomão é rei, a gente lembra, e Salomão agora decidiu começar a construir o templo de Deus. Lembra que Salomão que vai construir? Então, Salomão começou resolveu começar, né? Na verdade, ele não começou ainda, mas ele resolveu começar. Então, ele vai começar a pegar a madeira, né, os equipamentos. Então, ele resolveu começar agora isso. E além da casa do Senhor, ele resolveu também montar a casa dele. Ele vai começar a construir a casa dele, o reino dele, né? Ali vai começar a reformar Jerusalém. Então, no versículo 2 diz que Salomão designou 70.000 homens para levarem as cargas, 80.000 para trabalharem pedras nas montanhas e 3.600 para dirigirem a obra. Então, ele separou 70.000 homens para pegar o peso, né? Para ficar carregando os pesos ali, para ficar carregando todo equipamento pesado. Ele pegou 80.000 para quebrarem, sabe? Que trabalha naquelas pedras, que eles ficam com faca, fazendo formatos ali na pedra. Ele pegou 80.000 para isso, para eles ficarem modelando a pedra ali, para fazer a construção ali de pedras. Então, eles começaram a quebrar as pedras nas montanhas. Ele separou 80.000 homens para isso. E ele pegou 3.600 homens
para mandarem na obra, para serem os chefes da obra, para falar quem tem que fazer o que ali, para onde que vai, para serem os supervisores da obra. Então no versículo 3 diz que Salomão mandou um recado lá para o rei de Tiro, o Irão. Quem é o rei de Tiro, Irão? Lembra que quando Davi virou rei, havia um rei que ele mandou todas as coisas para Davi construir a casa dele, que ele ganhou de presente? É esse homem, é Irão. Ele mandou, todos os cedros lá para Davi, mandou os pedreiros lá para Davi de presente, lembra? E ele mesmo construiu a casa de Davi, começou a construir ali a casa de Davi, entregando todo o material. É esse homem. Então Salomão mandou um recado lá para esse rei de Tiro, o rei Irão, que construiu a casa de Davi. Então diz aqui: como procedeste para com Davi, meu pai, e lhe mandaste cedros para edificar a casa em que morasse, assim também procede comigo. Então aqui ele está falando, assim como você foi bom com meu pai e mandou cedros, para ele construir a casa dele, cedro, gente, era a melhor madeira que existia na época, Eram cedros ali do Líbano, Então eram as melhores madeiras. E esse cara, esse rei aqui, Irão, de Tiro, ele mandou a melhor madeira para Davi e ainda mandou os pedreiros, mandou ainda o pessoal ali para trabalhar na construção da casa de Davi. Mas agora Salomão, ele não tá pedindo de graça. Salomão vai falar, não, eu vou pagar. É isso que Salomão tá fazendo. Salomão não é um abusado que vai querer agora, porque fez um favor pro meu pai, vai fazer para mim também. Não, ele não é um folgado. Ele tá falando, olha, como você fez esse favor com meu pai, você deve ser amigo do meu pai, achegado do meu pai, então me vende também, como você entregou para ele, fez esse presentão para o meu pai, me vende, eu pago o preço que você quiser. É isso que Salomão vai dizer, o preço que você falar eu pago, não quero de graça, Então no versículo 4, Salomão continua dizendo para Irão: eis que estou para edificar a casa ao nome do Senhor, o meu Deus, e lá consagrar, para queimar perante ele incenso aromático, e lhe apresentar o pão contínuo da proposição, e os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados, nas festas da lua nova e nas festividades do Senhor, o nosso Deus, que é a obrigação perpétua para Israel. Então aqui ele está falando para que ele quer essas madeiras, A prioridade dele para essas madeiras é a casa do Deus dele. É isso que ele está dizendo para Irão. Gente, isso é uma honra muito grande. Imagina, você está pedindo para um outro rei, coisas que estão no reino dele, para você construir a casa do seu Deus, Então, uau, quando você fala esse tipo de coisa, o outro rei já vai se sentir, Uau, ele está vindo buscar aqui, Lá onde ele tá não tem, algo bom o suficiente. Ele quer do meu reino, Ele quer as madeiras aqui, da minha região, do Líbano, Então, aqui ele diz, olha, e o que eu quero é levantar, um local. Aqui é muito sábio o que Salomão vai dizer aqui. Salomão diz assim: eu quero levantar, um local, na verdade, para a gente oferecer os sacrifícios para o nosso Deus. Mas ele não vai morar aqui nesse lugar. Quem é que pode encaixotar a Deus? O nosso Deus, na verdade, vive nos céus. Ele não vive aqui, Ele está falando com um homem que não serve esse Deus. Ele está falando com um homem, gente, que não conhece esse Deus. Ele está falando com Irão. O Irão é um homem pagão. Então, ele está explicando para esse homem, olha, eu vou construir, mas meu Deus não vai morar nesse lugar. Na verdade, isso que eu estou construindo é para eu fazer ofertas para o meu Deus. É para eu ir lá adorá-lo. É para eu ir lá demonstrar o meu amor por ele. Mas ele não mora lá. Quem é que pode encaixotar o meu Deus? Ninguém. Ele é muito grande, ele é muito extraordinário para morar nesse lugar, Então, ele está falando isso, Salomão, E eu já vou falar sobre isso também, para a gente ter essa consciência. No versículo 5, então, ele diz: a casa que edificarei há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Uau! Salomão tá falando assim, olha, e o que eu vou construir é muito grande. Eu vou precisar de muita madeira. Porque o meu Deus é maior do que o teu. É isso que Salomão tá falando. O meu Deus é maior do que o teu. Então eu vou precisar construir uma casa muito grande. E não porque ele vai morar dentro dela. Porque ele não cabe dentro dela. Mas é porque
nós vamos demonstrar o nosso amor para ele dentro dela e ela precisa ser grande, porque ele é maior do que todos os outros deuses. Então, no versículo 6, ele diz isso. No entanto, quem seria capaz de edificar uma casa para esse Deus? Visto que os céus e até os céus não podem contê-lo. A gente lembra, né? Salomão, ele tá cheio de sabedoria, né? Deus deu sabedoria aqui para Salomão. Davi, ele não tinha essa percepção que Salomão tem. Davi achava que Deus morava ali, na arca. Davi achava que Deus morava ali no tabernáculo. Porque Davi vai falar assim, Senhor, me deixa construir uma casa para o Senhor. Eu tô muito indignado porque eu moro numa casa de cedro e o Senhor mora numa barraca. E eu tô me sentindo muito mal por causa disso. Então lembra que Deus fala para Davi? Davi, por acaso eu pedi para Moisés me construir uma casa? Por acaso eu pedi, né? É claro que ele falou do tabernáculo, mas não é casa. Ele falou assim, eu pedi para Moisés construir uma casa para mim de madeira, né? De cedro. Eu pedi para Josué, eu pedi para algum dos juízes, né? E Deus fala assim para Moisés, para Davi, né? Então a gente lembra que Davi achava que Deus morava ali dentro. Então Davi falou, como que Deus vai morar numa barraca se eu moro numa casa de cedro, né? Então Salomão, ele já tem uma consciência diferente da de Davi, né? A gente vê que Salomão fala assim, olha, eu tô construindo esse templo, eu tô construindo esse lugar, mas esse lugar, Irão, é só para eu realmente fazer ofertas, é só para eu entrar e adorar ao meu Deus, é só para eu entrar e cantar a esse Deus, é só para isso, porque quem é que pode conter o meu Deus? Como é que eu posso encaixotá-lo? Meu Deus, ele não pode ser encaixotado. Nem mesmo os céus podem conter esse meu Deus. Nem os céus podem prendê-lo. Esse meu Deus, ele não pode ser preso em algum lugar. Não. E olha o entendimento de Salomão, né? Já é um entendimento diferente. E aqui ele diz mais. E tem mais. E quem é que sou eu para construir uma casa para ele? Eu sou quem? Para construir uma casa para Deus. Essa casa que eu estou construindo não é a casa para o meu Deus, Irão. É só um lugar para eu adorá-lo, mas não é a casa dele. E então aqui diz, eu somente tenho o direito de construir um lugar para queimar incenso para ele. Só isso. Ou seja, né, a Bíblia diz que o incenso são as orações dos justos, né? Eu só tenho um lugar para me reunir ali com o povo de Deus e adorá-lo, só isso. Mas não é a casa dele. Quem é que pode construir uma casa para ele? Quem é que pode encaixotar esse Deus? Hoje, a gente observa muita gente, né, indo para a igreja, né, para o prédio e falando, vou lá na casa de Deus, né? Às vezes você observa, tem gente que vai lá e limpa, né? Fala, limpando a casa de Deus. Não é casa de Deus. Deus não pode ser encaixotado. Existe uma casa de Deus. Deus habita em um lugar hoje, dentro de nós, através do Espírito Santo. Mas ainda assim, gente, é o Espírito Santo que está dentro de nós, não é o próprio Deus em si, na sua realidade plena, né? Em todo o seu potencial, não, porque senão a gente ia ser destruído. O nosso corpo não suportaria todo o poder de Deus dentro de nós. Então a gente tem uma fração de Deus, a gente tem o Espírito Santo dentro de nós, mas Deus não pode ser encaixotado, não existe casa de Deus. O Novo Testamento, ele dá um nome para a igreja. Ele não fala que é casa de Deus. O Novo Testamento diz que esse prédio onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus se chama casa de oração. É isso que o Novo Testamento diz. Não é casa de Deus. É casa de oração. Não existe a casa de Deus. Eu vou na casa de Deus. Não. É casa de oração. Eu vou na casa de oração. O Novo Testamento diz isso. Que esse lugar onde os cristãos se reúnem, né, para adorar a Deus, para orar, é casa de oração. O Novo Testamento diz isso. E Salomão tinha essa consciência. Uau! Salomão tinha essa consciência que Deus não pode ser preso em um lugar. Imagina! E ele ainda diz mais. E quem é que sou eu para construir uma casa para Deus?
Quem sou eu? Eu vou falar que eu vou construir a casa para Deus? Não. É o que Deus diz. Deus não mora em construções feitas por homens. Por isso que Deus habita dentro de nós, porque Ele mesmo nos criou. Nós não fomos feitos pelas mãos dos homens, nós somos feitos pelas mãos de Deus. E é por isso que Ele habita dentro de nós, porque Ele não habita em construções humanas. Então, no versículo 7, Salomão fala: manda-me, pois, agora um homem que saiba trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em obra de púrpura, de carmesim e de pano azul. Uau! Salomão pede para ele mandar um homem que saiba trabalhar com essas coisas, né? Esse lugar, ele era muito conhecido por ter muitos artesãos. Eram homens hábeis, gente. Eram homens que eles cortavam uma árvore como ninguém. Eram homens que eles sabiam fazer esculturas como ninguém. Eram homens que manuseavam ali a arte, né, manual como ninguém. Então Salomão fala: não, me manda um dos seus homens, me manda um dos seus empregados, aí um dos seus artesãos, para ele trabalhar para mim no lugar que eu vou erguer para o meu Deus, para eu adorá-lo, né? Para que ele trabalhe em ouro, em prata, né? Em púrpura, né? Em carmesim, em pano, né? Os artesãos, manda aí alguém bom, né? Então aqui ele diz que saiba fazer obras de entalhe juntamente com os peritos que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, empregou. Então aqui ele diz que ele tem também alguns artesãos bons, né? Que vão trabalhar também com esse homem que Irão vai mandar, né? E esses homens bons, né? Ele diz que estão com ele lá em Judá e em Jerusalém, que são homens peritos. Gente, não é coisa pouca, são homens profissionais, são homens habilidosos. A gente falou um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa habilidade do artesanato, quando a gente estudou um pouquinho sobre a construção do tabernáculo ali com Moisés, né? A gente lembra que Deus falou para Moisés, né, que daria habilidade ali, deu habilidade para 2 homens, lembra? E para alguns outros também, mas esses 2, eles eram os principais ali, e do nada, né, Deus derramou uma habilidade ali sobre eles, né, essa habilidade artesanal. Eu até dei o exemplo na época, é como se do nada eu amanhecesse sabendo tocar piano de tal forma que eu pudesse ensinar outras pessoas, né, e eu nunca toquei na vida, e é nesse nível, né, é nesse nível que eles estavam. Então aqui no versículo 8, Salomão continua falando para Irão: olha, Irão, me manda também madeira, né? Madeira de cedro aí, né? Me manda ciprestes, né? Ciprestes também, né? E sândalo do Líbano, né? Porque bem sei que os teus servos sabem cortar madeira no Líbano. Eis que os meus servos estão com os teus, para me prepararem muita madeira, porque a casa que eu edificarei há de ser muito grande e muito linda. Então aqui Salomão diz, né? Me manda aí as madeiras, né? Me manda todas as árvores, né? E eu prefiro que os seus homens cortem, né, do que os meus. Os meus vão ajudar, né? Eu vou mandar homens aí para ajudar no que vocês precisarem, mas eu prefiro que os seus homens cortam, porque eles cortam madeira como ninguém. E eles eram conhecidos por isso, né, lá no Líbano, né? O Líbano fica para onde? Fica lá pro norte de Israel, né? Ali para Dan, lá por cima, tá? Então Judá é lá no sul. Então é lá por cima que fica esse lugar aqui que eles estão pedindo. E lá eles sabiam cortar madeira como ninguém. Eles cortavam uma madeira que não estragava a madeira. Porque dependendo do corte que você faz na árvore, você estraga, né? E não, eles sabiam cortar como ninguém. E é isso que Salomão está dizendo. Eu prefiro que os seus funcionários cortem, porque eles sabem cortar como ninguém. E eu vou precisar de muita madeira, não é pouca não. Por isso que eu vou mandar também bastante funcionário meu aí para ajudar, porque eu vou fazer uma casa muito grande, muito linda. Aí no versículo 10... ele diz: aos teus servos, cortadores da madeira, eu vou dar 20.000 coros de trigo batido, 20.000 coros de cevada, 20.000 batos de vinho e 20.000 batos de azeite. Então aqui ele falou: olha, para esses seus empregados, né, que eu vou estar usando, porque eles vão trabalhar para mim, porque eles vão cortar as árvores para mim, vão ajudar os meus empregados, vão fazer ali o trabalho artesanal, tudo. Esses funcionários, eu vou pagar eles. E ele diz que ele vai pagar em comida. Então ele está dizendo aqui, ó, eu vou dar 20.000 coros de trigo batido para esses funcionários, 20.000 coros de cevada para esses funcionários, 20.000 batos de vinho e 20.000 batos de azeite. Gente, vinho e azeite era algo que nessa época
que todo mundo queria, entendeu? Ele não tá dando. Quando a gente olha assim, hoje, né? Hoje a gente tem outro tipo de mercadoria, né? Então, quando a gente vê alguém falando que vai dar trigo, que vai dar cevada, que vai dar vinho, que vai dar azeite, a gente fala, nossa, que pobreza, né? Que é isso? Né? Ele é trabalho escravo, né? Ele vai trabalhar em troca de uma comida. Gente, isso daqui que ele tá oferecendo nessa época era a mercadoria do ano. É um salário alto que ele está oferecendo aqui. É que a gente não tem essa dimensão hoje. Mas vamos lembrar da época, lembra? Quando a gente foi estudar a Bíblia, a gente tem que considerar o contexto da época. Aqui era uma época que se vivia da agricultura. Não é igual hoje, que a gente tem tecnologia, tem isso e aquilo outro. Não, né? Era uma época, a paz, Pedro, amém. Era uma época que se vivia da agricultura. Então, gente, alguém te dá o que era o auge da época. É nesse nível aqui, tá? Então, o salário deles era o auge da época. E não era o auge da época básico. Não, eles estavam recebendo o melhor da época. Era vinho, era azeite, era trigo, era cevada. Então, era o melhor da época. Isso é um salário alto. Não é quando a gente lê isso, a gente tem a impressão hoje que era bobagem. Nossa, mas ele vai dar comida, né? Não, gente, isso significava um salário alto para essa época, tá? Então, no versículo 11, né? Mas só que ele vai, além disso, ele diz, né? A gente vai ver no primeiro, foi o que eu falei, um livro complementa o outro, né? Então, a gente vai ver no primeiro livro de Reis, capítulo 5, que além de dar essas comidas que ele tá falando que vai dar para os empregados de Irão, ele fala para Irão também cobrar o que ele quiser. Ah, se você quiser que eu dê mais coisas ainda, eu dou, além da comida. Mas a comida já tá garantida que eu vou dar sim. Eu vou alimentar eles, vou dar comida, tudo. Então, Salomão fala isso. Mas Salomão vai perguntar também se ele quer algo mais, tá? Então, a gente vai ver isso no primeiro livro de Reis. Então, no versículo 11, né? Irão recebeu o recado de Salomão, né? E então ele foi responder o recado de Salomão por meio de uma carta. Ele enviou uma carta lá para Salomão, né? Por meio dos funcionários. Provavelmente Salomão trouxe, né? Salomão mandou lá um mensageiro, né? E ele manda a resposta em carta selada para o mensageiro levar para Salomão abrir, né? Então, ele disse o que nessa carta para Salomão? Aí diz assim nessa carta: porquanto o Senhor ama ao seu povo, te constituiu rei sobre ele, né? Ah, com certeza, esse Deus ama muito esse povo, porque ele escolheu você como rei, Salomão. Uau, só pode ser amor demais desse Deus, porque ele escolheu o homem mais sábio que existe para reinar sobre esse povo. É isso que ele está falando. Aí no versículo 12, Irão continua dizendo para Salomão por meio da carta: bendito seja o Senhor, Deus de Israel. Gente, Salomão havia acabado de falar que o Deus dele é maior do que o Deus de Irão. Ele acabou de falar, eu tenho que construir um negócio muito grande porque o meu Deus é maior do que todos os deuses. Então, Irão responde falando, bendito seja o teu Deus. Uau, né? Que fez os céus e a terra. Uau, Irão reconhece que o Deus de Salomão foi o Deus que fez os céus e a terra. Então aqui ele diz, bendito é esse Deus que deu ao rei Davi um filho tão sábio. Um filho dotado de discrição e de entendimento. Você é muito sábio, mas você não é um arrogante. Você é discreto. Você tem discrição. Você não é aquele sábio que quer sair arrotando sabedoria, né? Existe gente que fica chata, né? Quando a pessoa começa a ter um conhecimento em alguma coisa, a pessoa começa a ficar chata. Gente do céu, começa a ficar arrogante, né? E aqui ele tá falando, não, você é discreto, você é sábio, mas é discreto. E a sabedoria tá nisso, em ser discreto, em ser humilde, gente, pelo amor de Deus, né? Vou me achar mais do que o outro, não. E aqui ele diz, entendimento, né? Você foi dotado de discrição e de entendimento, que edifique casa ao Senhor e para o seu próprio reino. Então, Davi foi muito abençoado por esse Deus, por ter um filho tão sábio, um filho dotado, cheio de discrição e de entendimento, para então construir a casa do Deus de vocês. Não é qualquer pessoa que está construindo. Então, no versículo 13, diz: agora, pois, envio um homem sábio de grande entendimento, a saber, Irão-Abi. Então, aqui ele está mandando um homem muito entendido de artesanato. Lembra que Salomão pediu para ele enviar? E ele está dizendo que está enviando sim
um homem muito sábio, né, muito entendido para trabalhar com ouro, né, lembra? Com púrpura, com prata, com bronze, ele está enviando esse daqui, esse Irão-Abi. Aí no versículo 14 diz, filho de uma mulher, né, das filhas de Dan, e cujo pai foi homem de Tiro, né, se vê que ele é mesclado, né, você vê que ele é de Israel e também de Tiro, esse homem que ele está enviando. O pai dele é de Tiro. O pai dele, né, é ali de Irão, né, do reino de Irão. Mas a mãe dele é israelita. Ele está dizendo aqui, a mãe dele é da tribo de Dan. Lembra que eu falei para vocês que Tiro fica lá para cima mesmo, né? Indo para Dan, né? Ali onde Dan fugiu. Lembra que Dan era lá embaixo, né? Ali por Judá, né? Por Benjamim. Dan acabou sendo expulsa, né? Pelos amorreus e foi lá para cima. Então lá em cima onde Dan tá, né? É próximo de Tiro. Então a mãe dele era de Dan, né? Uma mulher da tribo de Dan e o pai dele é um homem de Tiro. Então o rei Irão tá mandando esse cara, né? Que ele é também israelita. A mãe dele era de Dan. Então diz aqui que ele sabe mexer em ouro, né? Sabe trabalhar ali em ouro, fazer artesanato, ali pegar a faca, né? E afiando ali o ouro, fazendo formatos no ouro, na prata, no bronze, no ferro, em pedras, em madeira, em obras de púrpura, ele sabe mexer, em tecido também, ele sabe mexer em pano azul, sabe mexer em linho fino, né? Ele não sabe mexer só em tecido grosso, ele sabe mexer também em tecido fino, né? Em obras de carmesim, coisas delicadas, ele sabe mexer, e ele é hábil para toda a obra de entalhe, né? Para elaborar qualquer plano que se lhe proponha, juntamente com os teus peritos e os peritos de Davi, meu senhor, o teu pai. Uau! Ele fala que Davi era o senhor dele, né? Ele tem aqui um reconhecimento por Davi, né? Então, no versículo 15, continua. Agora, pois, mande o meu senhor para os seus servos o trigo. Agora, pois, mande o meu senhor para os seus servos o trigo, a cevada, o azeite e o vinho de que falou. Aqui Irão está concordando. Aqui Irão falou, não, eu aceito. Eu aceito que você envie, né, o trigo, a cevada, o vinho e o azeite para os funcionários que você está contratando para ir cortar lá as madeiras, fazer as coisas. Eu aceito, pode mandar, eu aceito isso como pagamento. É isso que ele está falando. Então, no versículo 16, diz assim, e então, né, nós vamos cortar sim, nós vamos cortar tanta madeira quanto precisar. E vamos fazer chegar para você. Não precisa se preocupar com nada. É isso que Irão tá falando. A gente vai fazer essas madeiras chegarem até você por meio de jangadas, né? E a gente vai enviar elas pelo mar, ali por Jope, né? E tu a farás subir a Jerusalém, né? E você vai então pegar ali de Jope e fazer ela ser conduzida até Jerusalém. Aí no versículo 17, então diz assim: Salomão levantou o censo de todos os homens estrangeiros que havia na terra de Israel, segundo o censo que fizera Davi, seu pai. E acharam-se 153.600 homens, né? Então ele fez um censo ali, a gente lembra que o censo tinha uma idade, né? De 20 até 50 e pouco, se eu não me engano. 20 e pouco até 50 e pouco, né? Então os homens dentro dessa idade era essa quantidade em todo Israel. Aqui tá falando que é em todo Israel, né? Então não foi só da tribo de Judá, foi de todo Israel. E se chegou a quantidade de homem, né? Dessa idade de 20 e pouco a 50 e pouco, de 153 mil homens e 600. Versículo 18, para finalizar o segundo livro de Crônicas, capítulo 2. Diz assim: designou desse monte de homem que ele conseguiu fazer apurar aqui no censo, ele determinou que 70 mil desses homens fossem responsáveis por levar os pesos, né, as cargas, tudo aquilo que fosse pesado, eles iam ficar levando. 80 mil para talharem pedras nas montanhas, que a gente viu lá no início, né? 80 mil desses homens eram os que iam ficar incumbidos, né, de cortar pedra nas montanhas para levar para a construção do templo, das casas do reino de Jerusalém. E aqui continua, como também 3.600 para dirigirem um trabalho do povo. Então, desse tanto de gente apurada no censo,
3.600 eram chefes. Então agora a gente vai para o primeiro livro de Reis, capítulo 5. O primeiro livro de Reis, capítulo 5, ele repete o que a gente acabou de estudar, tá? E tem algumas informações novas, pouquíssimas. Então eu vou fazer a leitura de uma vez só, como a gente já entendeu em cima o que aconteceu, eu vou lendo só para a gente complementar a leitura de cima, tá? Então no versículo 1 diz assim: Hirão, rei de Tiro, sempre havia sido amigo de Davi. Quando soube que Salomão era o rei em lugar de seu pai, ele enviou embaixadores a ele. Você vê que parece que a primeira movimentação aqui foi de Hirão, não foi de Salomão. Quando a gente lê o segundo livro de Crônicas agora, parece que Salomão que enviou primeiro, né? Para Hirão. Mas aqui não, aqui diz que Hirão soube que Salomão virou rei e Hirão mandou mensageiros para Salomão. E então, Salomão vendo a boa disposição de Hirão, Salomão falou, então eu vou pedir madeira. Esse cara é o cara das madeiras. Eu vou pedir madeira para ele, para eu construir aqui o reino, né? Para construir aqui o templo. Então, no versículo 2, Salomão, vendo a boa vontade de Hirão, ao ter enviado embaixadores, ele foi e enviou a carta lá para Hirão, que a gente estudou no segundo livro de Crônicas, capítulo 2. Então, aqui no versículo 3, diz o que estava escrito nessa carta. Diz assim: você sabe que Davi, o meu pai, teve muitas guerras contra as nações ao seu redor. E por isso, né, por causa dessas guerras, ele nunca pôde construir um templo que fosse dedicado ao meu Deus, né, ao Deus dele. Enquanto, né, ele não podia edificar enquanto esses inimigos não tivessem sido derrotados. Aí no versículo 4, Salomão diz nessa carta que enviou para Hirão: mas agora, né, que eu sou rei, Deus me deu paz. Não há mais inimigos, não há mais guerra em todas as fronteiras. Eu não tenho ninguém que me ataque. Então, no versículo 5, Salomão continua dizendo nessa carta: olha, Hirão, Deus havia prometido para o meu pai Davi de que o filho dele é quem ergueria um templo para ele, que sou eu, né? Então, aqui Salomão diz: então agora eu resolvi construir um templo para adorar o meu Deus. Então, no versículo 6 continua: por isso, né? Você vê que tem uma diferença, né, do segundo livro de Crônicas para esse primeiro livro de Reis. Um vai complementando o outro, né? Um vai dando informações que o outro não tinha e assim a gente vai entendendo melhor a história. No versículo 6, então, diz assim: por isso mande cortar cedros do Líbano para mim. Os meus operários trabalharão junto com os seus, e eu pagarei aos seus operários o quanto você quiser. Como você sabe, no meio do meu povo não há quem saiba cortar árvores tão bem quanto o seu povo. Então aqui ele faz um elogio, né? Ninguém corta tão bem. Se não mandava alguém do meu povo ir cortar, mas ninguém corta tão bem. Vamos estragar as árvores. Então fala para os seus funcionários cortarem e eu pago o que você quiser, né? Então a gente viu no segundo livro de Crônicas, capítulo 2, que Salomão já havia falado: eu vou pagar a alimentação desses homens e além da alimentação eu pago o que você quiser. Se você quiser que dê ouro, prato, o que você quiser que eu dou. Então no versículo 7 diz que quando Hirão recebeu a mensagem de Salomão, né? Ele ficou muito contente. Ele ficou muito feliz, né, de ser um aliado dele. Então ele disse assim, Hirão, para Salomão: louvado seja o Senhor, que deu a Davi um filho cheio de sabedoria para ficar no lugar dele como rei daquela grande nação, né? A gente já visto isso no segundo livro de Crônicas, que ele falou isso mesmo. Aí no versículo 8, então, diz que Hirão continuou a falar para Salomão. E Hirão falou assim: Salomão, eu recebi a sua mensagem e eu vou atender o seu pedido. Eu vou providenciar todas as madeiras que você pediu. Que a gente já viu isso no segundo livro de Crônicas. Aí no versículo 9 diz assim: os meus operários levarão as toras do alto dos montes Líbanos até o mar, que a gente viu de Jope, né, que falou lá em cima, e farão jangadas com elas, né? Então eles vão usar a madeira para fazer jangadas com elas para chegarem ali, né? Beirando o litoral. Aqui, ó. Depois as levarão beirando o litoral, até o lugar que você escolher. Ali os meus operários vão desamarrar as toras, né, das árvores, e os seus operários vão tomar conta delas e vão levar elas para vocês. E eu gostaria que você fornecesse alimentação para os meus operários. Então aqui ele concorda com a alimentação que ele havia falado, né? Não precisa pagar mais nada não quero mais nada não. Eu concordo só com a alimentação. É isso que Hirão tá querendo dizer aqui, né? Como Salomão havia falado que ia dar toda a alimentação
alimentação, mas Salomão fala, e eu pago além, já vou alimentar os seus funcionários, mas além do alimento eu vou pagar o salário que você quiser. Eu falo, não precisa pagar salário nenhum, não, só alimenta eles que tá bom. É isso que Irão tá falando. Então, no versículo 10 diz assim, e assim Irão forneceu a Salomão toda a madeira de cedro e de pinho que ele pediu. Versículo 11, e cada ano Salomão forneceu a Irão 2.000 toneladas de trigo e 400 mil litros de azeite de oliva puro para alimentar os homens de Irão. Gente, a gente vai ver que essa construção vai demorar. Quando a gente fala assim, a impressão que dá é que são alguns meses, né? Gente, vai demorar anos. A gente vai ver daqui a pouquinho que vai demorar anos, não é coisa de meses não, né? Quando a gente fala em construção, a gente tem a impressão que há alguns mesezinhos já está construído. É nada. Vão ser anos construindo isso daqui. Por isso que tá falando que todo ano ele enviava ali o mantimento, porque vai demorar, o negócio vai levar um bom tempo. Aí no versículo 11 diz isso, que a cada ano Salomão ia lá e dava para Irão 2.000 toneladas de trigo, como ele havia falado que era trigo, né? E leva também 4.000 litros de azeite de oliva puro, né? Para alimentar os homens dele. Gente, 400 mil litros de azeite, não era azeite misturado, né? Era azeite virgem, azeite puro, gente. Isso era raro, isso daí era coisa assim difícil de se conseguir. E ele mandava. Aí no versículo 12 diz: o Senhor Deus cumpriu a sua promessa e deu sabedoria a Salomão. Aqui o narrador está dizendo pra gente que Deus fez o que ele havia prometido e Salomão era sábio. E aqui diz um princípio da sabedoria de Salomão. Era a atitude. Existem pessoas que elas se acham sábias. Então elas se acham muito inteligentes do cérebro, sabe? Muito inteligente da cabeça. Mas elas não sabem agir com sabedoria, elas não sabem executar aquela inteligência. E uma das condições da sabedoria é você saber agir. E aí está dizendo aqui, Salomão realmente ele era sábio. Não sábio só na cabeça, não sábio só de falar, não sábio só de saber as coisas, mas sábio no agir. É isso que está querendo dizer. A tal ponto dele ter tido paz. Então ele era tão sábio ao ponto dele conseguir ter paz, dele manusear as coisas de uma forma sábia para ter paz com os povos, para ter paz com todo mundo, é isso que está falando. Então aqui diz que ele era, realmente Deus deu sabedoria para ele, e havia paz entre Irão e Salomão, e eles fizeram um acordo entre si. Então, realmente, havia paz entre eles e eles fizeram um acordo. E no versículo 13 diz assim, o rei Salomão convocou em todo Israel um grupo de 30.000 trabalhadores forçados, né? Então, aqui vai começar a falar sobre os trabalhadores que ele reuniu, tá? Então, aqui diz, o rei Salomão convocou todo Israel, né? A gente lembra que ele fez o censo lá, né? Que falou no segundo livro de Crônicas. Então, ele reuniu 30.000 homens, né? No versículo 14 diz, e pôs Adonirão como chefe deles, né? Então, Adonirão era o que supervisor ali, né? Salomão dividiu esses trabalhadores em 3 grupos de 10.000 homens. Cada grupo passava 1 mês no Líbano e 2 meses em casa. Então ele ia lá, ficava 1 mês lá no Líbano, né? Ajudando a cortar lá as árvores, tudo, reunir bastante árvore e voltavam com um monte de árvore, gente. Eles não voltavam com meia dúzia de árvores. Quando a gente imagina assim, a gente está imaginando que eles estão voltando com meia dúzia de árvores, né? Não, eles voltavam com muita árvore, né? Muito tronco, né? Muita tora, né? De madeira. E eles voltavam com um monte. Então, eles ficavam 1 mês lá no Líbano cortando bastante madeira, reunindo bastante madeira. Voltavam, né? E por eles terem ido ficado 1 mês lá longe da família dele, da mulher deles, né? Eles ficavam 2 meses para compensar ali, enquanto estava sendo construído ali todo o reino. Então aqui diz, cada grupo passava 1 mês no Líbano e 2 meses em casa. Aí no versículo 15, Salomão também mandou para a região montanhosa 80.000 homens, a fim de cortar pedras, e 70.000 homens para carregá-las, que a gente tinha visto lá no segundo livro de Crônicas, né? Aqueles que iam lá para as montanhas para cortar a pedra nas montanhas, né? Eles chegavam lá com a faca, aquele trabalho que a gente falou uma vez, né? Aquele trabalho artesanal, eles ficavam cortando ali a pedra para ir montando, né? A gente vê aquelas muralhas, né? Quando você vê desenho não, algum filme antigo, você não vê aquelas muralhas de pedra e tal. Então, eles ficavam
talhando, né? É isso mesmo, acho que é esse nome, talhando ali as pedras, né? E ele mandou esse monte de homem para talhar ali as pedras nas montanhas, né? E 70 mil para carregar os pesos, né? Aquelas pedras pesadas, carregar aquele monte de peso. Esses homens eram incumbidos só de carregar e os outros eram incumbidos só de talhar, né? Então cada um tinha o seu serviço. Versículo 16 diz que ele colocou 3.300 chefes para dirigir o trabalho deles, que a gente tinha visto lá no segundo livro de Crônicas, que ele colocou realmente alguns homens para dirigir. Gente, eu não me atentei se há alguma diferença aqui de números, tá? Não observei isso entre o segundo livro de Crônicas e o primeiro livro de Reis. Mas foi como eu disse em outras aulas. Às vezes a gente observa uma mudança de números, né? Às vezes num livro tá escrito um número, mais pra frente em outro livro o número não bate, né? Mas foi o que eu disse. A palavra de Deus diz pra gente não se atentar a esses detalhes, porque eles não fazem diferença para a mensagem da salvação. Então, se era 1.000 ou se era 100, não vai fazer diferença, né? Isso não muda nada a mensagem da salvação. Então, a gente não tem que se atentar a esse tipo de coisa, tá bom? Então, aqui no versículo 17, continua dizendo assim: obedecendo às ordens do rei Salomão, eles cortaram grandes pedras de boa qualidade para fazer os alicerces do templo de Deus. Versículo 18. Último versículo hoje. Glória a Deus. Versículo 18. Os trabalhadores de Salomão e de Irão e alguns giblitas, né, prepararam as pedras e a madeira para a construção do templo. Então, segunda-feira, a gente vai começar a saga da construção do templo, tá? Então, a gente vai começar a ver sobre a construção do templo, vai falar um pouco mais sobre a sabedoria de Salomão, a gente vai começar a ver mais essa saga da sabedoria de Salomão. A gente vai ver ali que os reis das outras nações vão começar a visitar ali Salomão, até que vai chegar uma rainha, a rainha de Sabá, a gente vai ver, que vai visitar ali Salomão, tá? Então, a gente vai chegar até ali, aquele período onde a rainha de Sabá visita Salomão. Terminamos a visita da rainha de Sabá, a gente vai começar o estudo do livro de Provérbios, tá bom? Aí vamos seguir o livro inteiro de Provérbios. Terminamos o livro de Provérbios, vamos voltar para o livro de Reis e vamos chegar até a velhice de Salomão. Chegamos na velhice de Salomão, vamos para o livro de Eclesiastes. Terminamos o livro de Eclesiastes e vamos para a morte de Salomão, tá bom? Então, amém. E a gente vai começar a estudar a divisão dos reinos, né? A gente vai ver o reino norte e o reino sul, que vai ter essa divisão aí, né? O reino de Israel, né? E o reino de Judá, tá bom? Então, amém, gente. Que Deus abençoe cada um de nós, amém. Que a palavra de Deus venha ecoar dentro de nós, amém. E orem por mim, que eu oro por vocês, amém. Glória a Deus, pra gente continuar firme e forte aí nesse propósito e conhecer cada vez mais de Deus, amém. Porque tem sido bênção, né? Glória a Deus. Nós estamos já no 13º livro, né? Glória a Deus, amém. Deus é bom. 13, eu falei que foram 13 livros ontem, né, lidos. Não, a gente leu 12 livros. A gente tá lendo o 13º agora. Então, a gente já finalizou 12 livros da Bíblia. Glória a Deus. 12 livros já concluídos. Amém, amém, amém. Glória a Deus. E já já a gente finaliza mais, né? Provérbios, Eclesiastes, a gente vai finalizar tudo isso antes de finalizar o livro de Reis, tá bom? Então, amém, gente. Que Deus abençoe a todos, tá? Eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. Enquanto isso, eu vou desconectar o Facebook e o Instagram, tá? YouTube, amém. Deus abençoe, um beijo, fiquem todos com Deus e até segunda.